días. Un saludo al misionero Miguel Embúdez Marín e a todos os ministros, hermanos e Muito bom hermanas de dia. diferentes Uma países. saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, a todos os irmãos e irmãs nos diferentes países. Este año Hoje, domingo, 2024. 1º de dezembro deste ano Ya, como les dije 2024. ayer, el año se nos ha ido rápido. Quando eu falei ontem a vocês, Ya o nos queda ano este mes de diciembre. se foi rápido. Nos resta esse mês de dezembro, Esperamos grandes bendiciones también. onde esperamos também grandes bênçãos da parte do Senhor. En una ocasión, Em uma ocasião, Jesús fue invitado Jesus foi convidado a la casa de un fariseo à casa de um fariseu y en el Evangelio según San Lucas allí nos narra e no Evangelho segundo São Lucas ali nos narra essa ocasião. en San Lucas capítulo 7 verso 36. São Lucas capítulo 7, versículo Uno de 36. los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en la casa E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. se sentó a la mesa, E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. que era pecadora. Al saber que Jesús estaba en la mesa, a la E eis mesa, que uma mulher da em casa del cidade, fariseu, uma pecadora, trajo frasco sabendo que ele de estava à alabastro mesa con em perfume, casa do fariseu, y estando levou detrás de él, um a sus vaso pies, de alabastro com comenzó a unguento. regar con lágrimas sus pies, E estando y por los detrás enjugaba aos seus sus pés, cabellos, chorando, y besaba começou a sus pies, regar-lhe os seus pés y com los lágrimas ungía con el e perfume. enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhe com os ungüentos. Este, si Quando fuera isso profeta, viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo. Respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. E respondendo, Jesus disse-lhe a Simão: uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: diz a mestre. El uno le debía Um 500 certo credor denarios tinha y el 2 otro 50. devedores, um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos, dizendo, pois, qual deles Respondiendo Simón, dijo: o amarás mais? Então Simão respondeu e disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. y dibujó una estrella E de ele David lhe a la disse: derecha. julgaste bem. Aí Y ele vuelto a desenhou la uma mujer, estrela de Davi a la do lado mujer, direito. dijo a Simón: ¿Ves esta E mujer? voltando-se para a mulher, Entrei em tua disse a casa, Simão: vês y no tu me diste esta agua mulher? para mis pies, Entrei em tua mas casa esta ha e regado não me mis pies deste con água lágrimas, para os meus y pés, los ha mas esta enjugado regou con sus os meus cabellos. pés com lágrimas e Não me enxugou diste com beso, os seus cabelos. mas esta, desde que Não me entré, deste no ha beijo, cesado de besar mis mas pies. esta, desde Não que ungiste entrei, mi cabeça não tem com azeite, cessado de beijar os meus mas pés. esta Não me ungido com ungiste a perfume cabeça mis com pies. óleo, mas esta Por lo ungiu cual meus te digo pés que com muchos unguento. de sus muchos pecados Por le isso son te digo perdonados, que os que seus porque muitos amó pecados mucho. lhe são Mas perdoados, aquele porque a quem muito se lhe amou. perdona Mas pouco, aquele a quem pouco pouco é ama. perdoado, E pouco dibujó a ama. estrella de David allí, Aí desenhou uma a estrela la de derecha Davi de do ese verso lado 47. direito desse versículo 47. Y a ella le dijo: tus E pecados disse a ela: te son perdonados. os teus pecados dibujó te la são estrella de David. perdoados. E desenhou novamente outra Y los estrela que de estaban Davi. juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre E os sí: que estavam à ¿Quién mesa es este começaram a dizer que entre también si: perdona pecados? quem é este que até, E dibuja esta estrela de até David. pecados perdoa? Aí ele desenhou outra estrela de Pero Davi. él dijo a la mujer: E tu disse fe à mulher: te ha salvado. a tua fé te Ve salvou, en paz. vai-te em paz. Ahora miren, nuestro hermano Branham nos ha hablado de esta. Agora veja, o nosso irmão Branham nos falou desta ocasião em várias mensagens. Lo leímos no hace mucho, Jesús con E los pies nós sucios, lemos uma, não faz muito tempo, Jesus com os pés otros sujos mensajes, e outras y mensagens en mais. este mensaje poniéndonos del lado E de nessa Jesús, mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, en la página 25. Pueden tomar asiento na si están página en pie, 25, podem assentar se en estiverem em pé algún lugar. em algum lugar. En la página, vamos a ver, en la página 23, miren, dice: Vejam na página 23, diz assim:
E assim tudo estará bem porque queremos estar ao lado de Jesus. E a única forma que você poderá se pôr ao lado de Jesus é pondo-se ao lado do que Ele há dito. Crendo sua palavra. Assim que pongámonos de seu lado. Assim que nos coloquemos ao seu lado. O cego de nascença deu um grande testemunho. E vimos que tentaram danificar seu nome. Em onde fala, trataram de causar dano ao seu nome, aí ele circulou tudo. Ou seja, tentaram manchar o seu nome, sua imagem. Ele vinha falando do homem que estava cego e Jesus o curou. Veja outro exemplo. Houve um fariseu, eu preguei aqui outra vez sobre esse tema e intitulei Lavando os Pés de Jesus. Acredito que todos me ouviram pregar. Agora vejam, esse ângulo daqui é muito importante. Houve um grande fariseu, creio que todos me ouviram pregar. Um grande fariseu que convidou Jesus à sua casa, um grande fariseu de pescoço erguido. E você se lembra, eu fiz uma pequena representação a vocês. E como o mensageiro veio e trouxe o convite a ele, e ele aceitou o convite. A escritura que nós lemos. E sabendo que era odiado, no entanto, mesmo assim foi. Ou seja, mesmo sabendo que ele era odiado ali na casa do fariseu, por ele e por todos eles, mesmo sabendo disso, ele foi. De toda forma, ele foi. E quando ele esteve lá, não lavaram os pés dele e deixou ele ali com os pés todos cheios de pó do caminho e cheirando mal e todo sujo. E ele se assentou ali e veio uma mulher e eles pensaram, bom, o Senhor é bondoso conosco porque observa. Isso, o nosso grande grupo trouxe ele, mas trouxeram ele para zombar dele, e mesmo assim, eles pensavam que o Senhor estava trabalhando de acordo com eles, unido a eles. Porque aquela mulher de má fama veio e com as lágrimas de seus olhos lavou os pés do Senhor e enxugou com os cabelos. O velho fariseu, junto ao restante do sacerdote, falou assim, irmãos, o Senhor nos preparou tudo isso. Agora mesmo nós podemos desprestigiá-lo. Ele se chama a si mesmo profeta. E as pessoas pensam que ele é profeta. Eles chamam ele de o profeta da Galileia. E ele diz que ele é o Messias. E sabemos que o Messias será um profeta. Agora ele está sentado ali. Olha onde nós trouxemos ele. Viram que agora nós agarramos ele? Veja, ele está ali sentado. E uma prostituta do mesmo tipo dele, da classe dele, veio e limpa os pés dele desse jeito e ele nem sequer sabe. Se na verdade ele fosse profeta, ele saberia que tipo de mulher é aquela. Jovens, agora temos no que agarrar. Faziam qualquer coisa para desprestigiar o nome dele, qualquer coisa para arruinar a confiança do povo, sem saber que estavam possuídos pelo demônio, estavam trabalhando em harmonia com o demônio, tentando causar danos ao nome do Filho de Deus. E vocês vejam, os que seguiam a mensagem de Moisés e tinham a lei, e tinha tudo que Moisés tinha falado, e que não cometiam falhas nenhuma, mas estavam possuídos do demônio. Eram os instrumentos do diabo. Na primeira vinda do Senhor, depois vocês vejam que se encarnou em Judas. Porque nesse tempo o diabo se encarna no anticristo, o homem do pecado. Mas observam como no meio do povo hebreu, ali onde Jesus foi criado, com os seus conterrâneos, seus conterrâneos, as pessoas aí da sua própria região, da sua terra. Então vocês vejam que as pessoas que criam no cumprimento do que Moisés e os profetas falaram, de que o Messias apareceria naquele tempo,
E quando apareceu a eles, os líderes religiosos, o conselho do Sinédrio e todos eles não creram. Ou seja, não foi o suficiente para eles terem a mensagem de Moisés. Não foi o suficiente eles crerem em Moisés e os profetas. Requeria crer naquele do qual eles falaram e recebê-lo e honrá-lo. E vejam, não tratar de causar danos ao nome dele, e nem zombar dele, e nem tratar de danificar a confiança do povo nele. Agora vocês vejam como as pessoas se tornam. As pessoas se identificam. Ou seja, cada era e cada dispensação, no momento que a pessoa está vivendo, mostra. Vamos procurar um lugar aqui onde ele escreveu algo de tudo isso que nós estamos falando. Vejam aqui. Ele disse que o que você está fazendo hoje, ele disse que o que você está fazendo hoje é o que você faria nos tempos passados. Vejam, ele escreveu. Nesse caderno ele escreveu. Su negativo es escribe aí, la história, em la história. O seu negativo na história. O negativo do positivo está arquivado na história. Aí ele escreveu, pense, 2 pontos. Quem sou eu no negativo? Quem sou eu na história? E continua escrevendo. Você e eu estamos representados na história e estamos arquivados. No passado você faria o que você está fazendo no presente. Você faria o equivalente. Agora vejam como nesse tempo as pessoas, nesse tempo que estamos vivendo, ou seja, hoje, você pode ver que o que você está fazendo hoje é o equivalente do que você faria no passado, ou seja, no tempo de Jesus. Vamos colocar o tempo de Jesus. O mesmo que você está fazendo hoje, você teria feito no tempo de Jesus. Ou seja, é o equivalente. Diz, você faria no passado o que você está fazendo no presente. Você faria o equivalente. Se você é como aquela mulher que recebeu a ele e que o identificou, agora vocês vejam como o amor foi projetado ali, tanto da parte dela para com Jesus e de Jesus para com ela. Ela demonstrou esse amor ao 100 por 1 ou 100%. Agora vejam, os fariseus e saduceus e todos os convidados que estavam ali, que estavam do lado do fariseu, vocês vejam, estavam possuídos do demônio. Estavam trabalhando em harmonia com o demônio. E hoje, as pessoas que nessa terceira dispensação, que é a 7ª dispensação e terceira das últimas 3, e nessa 7ª dispensação, a dispensação do reino, as pessoas que estão vivendo no tempo, que os escolhidos de Deus estão sendo colocados nessa dispensação e era da pedra angular, e aquelas pessoas que não entraram por essa porta e estão fazendo uma obra diferente e não estão se colocando ao lado do Messias, do ungido, do Cristo, como aconteceu na primeira vinda do Senhor, essas pessoas estão em harmonia com o diabo. Todos aqueles que estão contra o que Deus está realizando hoje. Então vocês vejam que tudo é paralelo. Ele disse que seria paralelo em tudo. Agora vejam, continua dizendo.
Faziam qualquer coisa para prejudicar o nome dele, faziam qualquer coisa para arruinar a confiança do povo, sem saber que estavam possuídos do demônio. Estavam trabalhando em harmonia com o demônio, tentando danificar o nome do Filho de Deus. Por que fizeram, irmãos? Fizeram porque nunca examinaram as Escrituras. Jesus disse: examinai as Escrituras. Nelas, vocês pensam que têm a vida eterna, e elas são as que testificam de mim. Oh, que grande ministério ele tinha! Sim, Senhor, se eu não fizer as obras do meu Pai, então não creiam em mim. Mas aqui esse fariseu falou assim: nós agora temos ele, vejam isso. Aqui tem em torno de 1.500 pessoas nessa festa. Olha ele ali, sentado ali com aquela prostituta. E que coisa horrível era aquilo naqueles dias. E ele estava ali, assentado com aquela mulher de má fama. Parecia que ele tinha tido um contrapé. Ela estava lavando os pés dele. O fariseu falou: se ele fosse profeta, vocês vejam, irmão, esse homem não é profeta, porque se ele fosse profeta, ele saberia que tipo de mulher está lavando os pés dele. Jesus sentou, observou, não moveu os pés dele até que ela terminou. Se você vai fazer algo por Jesus, então Jesus se assenta e observa você por um tempo e permite que você tenha terminado, e aí vem a recompensa. Isso aí já é para os que estão a favor do programa divino e são crentes e seguidores do programa divino. Isso também é para os instrumentos do inimigo também. Porque Deus espera, Ele permite. Ele permite que você continue e termine o que você está fazendo, mas no final vem a recompensa. Para um e para o outro. Vejam que ele falou, na mensagem da segunda vinda do Senhor, ele falou que ele vem para abençoar a uns e amaldiçoar a outros. Talvez você passou toda a sua vida trabalhando para Ele, mas não se preocupe. No final tem uma recompensa. Se você tomar o caminho que coloque você do lado dele. Pode ser que você não veja nenhuma pessoa curada, alguém pelo qual você orou, mas continue orando por eles. Eu falei várias vezes, se eu orar nessa noite por 500 pessoas, e amanhã de manhã essas 500 pessoas morrerem, então amanhã à noite continuarei pregando cura divina e orando pelos enfermos. Entenderam? Não tem nada a ver. Ele permitirá que você tenha suas derrotas até que você chegue ao final do caminho e termine sua obra. Assim como permitiu àquela mulher. Ela queria fazer um serviço a ele. Assim que ele estendeu os pés e permitiu que ela os lavasse. Oh, se ele tivesse falado, não faças, ele teria pulado e ido embora. Mas ele permitiu ela fazer o serviço. E quando ela terminou, ao terminar o serviço que ela ia fazer, então ele olhou aquele hipócrita de pé ali, tentando sujar o nome dele, e falou assim: Simão, eu tenho algo para falar a você. Não a ela, mas a você. Você de pé aí, esse é o motivo que você tinha no seu coração me trazer aqui. Você não tem companheirismo comigo. Porque ele tinha companheirismo, era com o diabo, aquele fariseu. Pensa que eu não sabia? Mas você me trouxe aqui e me pôs aqui para zombar de mim. Você nunca me deu água para lavar meus pés e não me deu nada para me refrescar. Eu estou aqui sentado, queimado pelo sol, e você não me deu azeite para o meu rosto. Você ficou com vergonha de me dar o beijo de boa-vinda ou apertar a minha mão. E o que se envergonhar do Filho do Homem, do Filho de Deus, veja, há uma escritura que nos fala que eu também me envergonharei dele. A Bíblia usa a palavra negar. Aquele que me negar, eu também o negarei. Mas aquele que me confessar, eu também lhe confessarei diante do meu Pai. Você sentiu vergonha de dar o beijo de boas-vindas a mim e apertar a minha mão. Você sentiu vergonha na frente dos seus hóspedes. Você teve vergonha de fazer.
E essa mulher, desde que entrou aqui, não fez outra coisa, senão lavar os meus pés e lavar com as lágrimas dos olhos dela e secar com a toalha do seu próprio cabelo. Então, eu vou mostrar para você se eu sou ou não sou profeta, amém? Eu gosto disso. Agora ele ia mostrar a ele, na presença dele, e falou para ela: agora eu quero falar a você por um momento. Os seus pecados, que são muitos, são perdoados. Como ele demonstrou a ele, diante do fariseu e diante de todos os convidados que estavam ali. Como ele demonstrou que era profeta? Vejam. Algo que fez eles tropeçar ainda mais, porque ali mesmo eles se perguntaram, quando ele falou aquilo, os seus pecados te são perdoados? Rapidamente eles se perguntaram, quem é esse que também perdoa pecados? Isso caiu sobre eles como um balde de água fria. Agora eu quero falar a você por um momento. Os seus pecados, que são muitos, são perdoados. Ou seja, ele disse quem ele era e disse a obra que ele estaria realizando depois de sua crucificação. Quando ele fosse crucificado, a obra para a qual ele tinha vindo, ali ele estava revelando a ela. Os pecados daquela mulher não foram cobertos, mas foram tirados completamente. E até mesmo desde antes de Jesus ter sido crucificado. Agora recordem esse novo propiciatório. Ou seja, que algo está acontecendo antes do pleno cumprimento do Apocalipse 11. Continua dizendo, conseguiram manchar o nome dele? Eles pensaram que tinha conseguido. Eles pensaram que deteram ele. Eles pensaram que colocaram ele de tal modo que o avivamento dele não poderia ser realizado naquela comunidade. Ou seja, queriam boicotar ele, tornando ele ridículo e fazendo ele se passar de ridículo e zombando dele e manchando o nome dele, tudo isso para que o povo não seguisse a ele. Vejam que tão mal, quão daninhas eram aquelas pessoas. Eles pensaram que tinha arruinado a influência dele. De que forma? Falando mal, desprestigiando ele. Mas só necessita uma pessoa que o ame. Somente necessita de uma pessoa que ame a ele para mudar a situação. Agora, quanto mais quando a igreja noiva tem expressado e demonstrado amor para com ele, se com uma pessoa muda a situação, quanto mais com os escolhidos desse tempo final, com a igreja noiva. Como você sabe que você não é essa pessoa para essa comunidade ou alguém que você se encontra? Fica do lado dessa pessoa, faça um serviço para ele, faça algo por ele. Você sabe o que eu quero dizer, irmãos? Ponha-se ao lado de Jesus, tome a sua decisão e faça um serviço a ele, sem importar se alguém, reticência, se vai ser recompensado ou não, não faz diferença. Espere até que a obra tenha terminado. E recordem que o Filho do Homem vem com seus anjos para recompensar a cada um conforme a sua obra. Se ponha ao lado de Jesus em sua primeira vinda. Se coloque ao lado do ungido em sua segunda vinda. Como você gostaria que ele falasse a você? Mesmo que você orasse pelos enfermos e não fossem curados, mesmo que você orasse para receber o dom de falar em língua e não recebesse, mesmo que orasse para receber o dom de profecia e não recebesse, mas mesmo assim, a única coisa que você poderia fazer é contar a história de Jesus à sua igreja ou à sua comunidade ou no seu trabalho. Mesmo que você não possa fazer nenhuma outra coisa, não possa levar nenhuma pessoa a Cristo. Aquela mulher não levou ninguém a Cristo, mas ela fez um serviço a Ele. E no final do caminho não vai ter diferença. E ele dirá,
eu te digo todos os teus pecados, mesmo que nenhuma das suas orações tenha sido respondida, mas você está baseada no fundamento da minha palavra. Você vem porque você crê em mim e fez um serviço a mim. E eu digo a você que todos os seus pecados, por mais que sejam muitos, todos foram perdoados. Isso é suficiente para mim. Amém? Sim, Senhor. Muito bem. Eles empenham em falar. O tempo dos milagres já passou e tudo demais. Deixa eles continuar falando o que queiram, mas façamos um serviço a Deus. Eles o odiavam porque estavam enciumados dele. Esse é o único motivo. Eles estavam enciumados. Isso ele falava para mim, Benji, o que acontece é que eles estão com ciúme. Deixa eles. Deixa eu manter eles bem assim pertinho de mim, para eles não atrapalharem e não causar danos ao programa divino, mas eles estão com ciúme de você. Ele falava muitas vezes isso a mim. E naquele tempo eram pessoas, vejam, que estavam aí trabalhando na obra e estavam aí perto. Estavam tentando destruir a influência dele perante o povo, o mesmo que estão fazendo hoje. Aí ele escreveu, o mesmo hoje. Então, se eles somente pudessem destruir a influência da mensagem frente ao povo, então teria acabado com tudo. Viram qual era a finalidade? Era destruir a influência de Jesus. E assim teria acabado com tudo. Fala assim que se eles conseguissem destruir a influência da mensagem, mas recordem que o mensageiro e a mensagem é o mesmo. Tentando destruir o seu nome, manchar seu nome e destruir a sua influência e tudo isso, frente ao povo, teria acabado com tudo. É assim, e por que tentavam fazer? Porque ele estava contra todos os seus credos e doutrinas eclesiásticas, e doutrinas e prática e sectarismo, ele estava contra tudo aquilo, e eles odiavam ele, porque ele não se unia com nenhum deles. Aí ele escreveu do lado esquerdo, estavam enciumados. Agora, se ele tivesse vindo e tivesse falado, Caifás, homem maravilhoso do meu pai, eu sou Messias. Se Jesus tivesse falado isso a Caifás, Caifás, vem aqui, eu sou Messias. Está vendo aquela água ali? Lembra quando lá no Egito o grande profeta converteu? Você se lembra isso, Caifás? Companheiro, eu estou muito bem inteirado dessa história. Caifás diria a Jesus, muito bem, Caifás, agora eu vou converter a água em sangue para mostrar para você que eu sou esse profeta do qual Moisés falou. Está aqui, Caifás. O que você pensa disso? O que você pensa disso, Caifás? Você que é fariseu, o que você pensa dos fariseus? Eu penso que são as pessoas maravilhosas, vocês guardam as tradições do Pai e ainda mais, você poderia ser o Messias. Não, ele não teria sido. Isso era um sinal de que ele não era o Messias. Quando você veja uma pessoa falando, vem aqui, eu vou demonstrar para você o que eu posso fazer. Venha, eu farei isso e aquilo. Para começar, recorde que em algum lado tem algo obscuro sobre isso. Jesus falou assim, eu não faço nada até enquanto o Pai... Eu não faço nada sem que o Pai me mostre primeiro. Eu não faço nada até que o Pai me mostre. Você viu? Sim, ele estava contra eles. O seu ensinamento era contrário a eles. Ele condenou a forma dele guardar o sábado, ele condenou a forma que vestiam, ele condenou todas as suas formas de vida, suas tradições, lavatório de panelas e vasilhas e de mão, tudo isso ele condenou sobre as roupas deles. Ele falou, vocês usam roupas bonitas e cobiça os lugares de mais importância para sentar e fazer orações longas. Devoram as casas das viúvas. Vocês vão receber uma maior condenação. E do lado ele escreveu, o mesmo hoje. Agora vejam como aquela mulher se pôs ao lado de Jesus. E hoje a igreja noiva
se colocou ao lado do ungido, pondo-nos ao lado do ungido. Para mim foi um privilégio, uma grande bênção poder nessa manhã falar essas palavras, e logo nos veremos na atividade das 10 da manhã, onde estaremos tendo o tema as 5 manifestações do poder de Deus no quarto Elias, e é um tema, foi o tema do estudo daquele dia, e no outro estudo está as manifestações do poder de Deus, ou seja, ele resumiu esses dois e colocou as manifestações do poder de Deus. Que Deus nos abençoe nessa manhã e nessa atividade também. Como foi agora nessa curta palestra que tivemos nessa ocasião, pondo-nos ao lado do ungido, nos colocando ao lado do ungido. Deus os abençoe e os guarde a todos.